Fala, meus considerados. Professor Wesley aqui. Uma alegria estar com você. Seja muito bem-vindo. O gordinho delícia da história para falar para você hoje sobre Segundo Reinado. Vou fazer aqui um panorama, um supra-sumo, ok? Para você que está aí desesperado, angustiado, assistindo esse vídeo na velocidade 2, porque vai fazer uma provinha daqui a pouco. Então, vem comigo nessa aula. Se você quiser um conteúdo mais ampliado, mais profundo, vai lá no canal, tá? Tem uma aula lá de Segundo Reinado com exatas 1h20, com todo o panorama. Mas, quando a gente fala de Segundo Reinado, você precisa lembrar o seguinte, cara, o Segundo Reinado ele é o período mais longevo da história da política brasileira. Tem uma foto de 1887, da família real no Rio de Janeiro. Isso aí são 2 anos antes da queda do Império. O Império vai de 1840, o Segundo Reinado, né? Vai de 1840 a 1889. Se você juntar aí todos os presidentes da República Nova, por exemplo, desde o Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro, não dá o tempo que esse cidadão governou o Brasil, tá? Então, o segundo reinado, a primeira grande marca dele é essa estabilidade, tanto na economia quanto na política. Essa estabilidade na economia e na política, ela se deu por dois fatores. Quando a gente fala de economia, a gente tem no café o grande produto do segundo reinado. O segundo reinado vai ser um momento da história em que o Brasil encontra definitivamente sua vocação agroexportadora. Inclusive, são os lucros produzidos pelo café que trazem para o Brasil uma possibilidade de acumular capitais, inclusive, que vai levar a gente a ter um voo de galinha que a gente chama de surto industrial. Então, o Brasil ali, por volta de 1860, 1870, tem um surto industrial, sabe aquele voo de galinha, que a galinha finge que vai voar, mas não voa? O Brasil teve isso, e, em grande medida, esse surto industrial ele é fomentado pelo lucro do café, e é também o lucro produzido pelo café que acaba boicotando esse processo de industrialização brasileiro. É importante entender também que o café ele está ali de mãozinha dada com o processo da mão de obra. Nesse momento, o café é uma mão de obra predominantemente escravista. Só que o Brasil vai caminhando gradualmente para o fim da escravidão, com muita luta, com muitos dilemas, com muitas pessoas dando a vida e o suor, com a população escravizada, né, a população de origem africana que veio escravizada para o Brasil, promovendo vários tipos de resistência, e também com ações governamentais, políticas, como foi o caso da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, como foi o caso da Lei do Ventre Livre, depois da Lei do Sexagenário, e, por fim, a Lei Áurea de 1888, que torna ilegal definitivamente a escravidão no Brasil. Então, é um conjunto de fatores, mas a verdade é que a mão de obra tem um fator importantíssimo. Inicialmente escravista, posteriormente e gradativamente sendo substituída pela mão de obra imigrante. Então, na formação do Brasil contemporâneo, nós temos que olhar com muita atenção para esse processo de abandono da mão de obra escravizada para a introdução da mão de obra imigrante, principalmente de italianos e alemães. Outro fator importante que reverbera na nossa sociedade hoje é a criação da Lei de Terras. A Lei de Terras é de 1870, e essa lei definia que toda terra no Brasil que não tivesse dono seria do Estado. Até a Lei de Terras, toda terra que não tivesse dono poderia ser apropriada por alguém. Como eu tenho o incentivo à imigração e tenho também gradativamente a abolição de escravizados, eu preciso encarecer a terra, eu preciso dificultar o acesso à terra. Então, ao invés da terra ser franqueada a quem chegasse lá primeiro, a terra agora, a terra que não tem dono é do Estado, e só o Estado poderia conceder títulos de propriedade. Resumi aqui, tá? Mas é mais ou menos isso. E nós temos a Guerra do Paraguai, que é da política externa brasileira do Segundo Reinado a, a maior guerra, o maior conflito, não só do período do Segundo Reinado, né? Mas de nós, enquanto nação, é a maior guerra, o maior conflito em que o Brasil se envolve. O Brasil tem uma atitude imperialista durante a Guerra do Paraguai, acaba exterminando metade da população paraguaia, mas nós vamos retomar. Mas a Guerra do Paraguai é um divisor de águas. É ali que se forma o Exército Brasileiro, é ali que nós temos
um olhar diferenciado para a posição do Brasil no Cone Sul, a disputa pela Bacia do Prata. Então, é um momento decisivo na política estrangeira, né, na política das relações exteriores brasileiras. Então, esses são aspectos que você precisa ter uma atenção especial quando a gente fala de segundo reinado, ok? Passando agora para aspectos mais apurados, assim, mais detalhados, é importante se lembrar que a gente tinha dois grandes grupos no segundo reinado. Você está vendo aí Partido Liberal e Partido Conservador, eu não gosto muito desses termos, porque você entende que aqui não é esse partido que a gente tem hoje, né? PT, PTdoB, PSDB, não é essa ideia de partido. São grupos, dois grupos principais. Grupos esses que são herdeiros daqueles grupos do período regencial, do primeiro reinado. Então, lembra que eu tinha lá os regressistas e os progressistas? Esses caras são herdeiros daquele pensamento lá do período regencial no Brasil. Mas aqui eu vou ter dois grupos políticos. Eu tenho o Partido Liberal e eu tenho o Partido Conservador. Também são chamados de Luzias e Saquaremas, tá? O Partido Liberal defende mais autonomia para as províncias, vai vencer as primeiras eleições parlamentares quando o segundo reinado começa, naquilo que a gente chama de eleições do cacete, e o Partido Conservador defendia um poder central mais forte e vai voltar ao poder em 1841. Então, vamos entender melhor isso aqui. O segundo reinado começa com um evento que é chamado de golpe da maioridade. O Brasil enfrentava uma convulsão, né? Revolta em cima de revolta durante o período regencial. Dom Pedro I abdica do trono, e aí ninguém reconhece quem é que tem poder para mandar nesse país. Então eu tenho balaiada, sabe nada, cabanagem, eu tenho um mundo de revoluções, de revoltas que vão acontecer ali, a gente conhece como revoltas regenciais. Como o país andava e vinha num processo de quase fragmentação, se enxerga em Dom Pedro II a possibilidade de botar ordem nessa bagunça. Só que Dom Pedro II não tinha 15 anos completos ainda. Ele não podia assumir o trono. Mas o Partido Liberal propõe uma emenda à Constituição, você deve estar familiarizado a ouvir essa ideia, né? Propõe uma emenda à Constituição e Dom Pedro II se torna imperador antes do previsto em lei. Por isso que é chamado de golpe da maioridade. Como foi o Partido Liberal que favoreceu, que capitaneou, que fez campanha, o Partido Liberal acaba ganhando prioridade nas primeiras eleições. Então, nas eleições de 1840, o Partido Liberal acaba usando de elementos como violência, ameaças, por isso o nome eleições do cacete, para poder se eleger a maioria de deputados e assim conseguir um cargo importante, uma função importante. Os conservadores vão reclamar com Dom Pedro II, vão dizer, poxa, Dom Pedro, os caras roubaram na mão grande e o senhor vai deixar esses caras levarem assim? Dom Pedro II, então, tomando ciência de que as eleições foram fraudadas, convoca novas eleições e tira os liberais que haviam sido eleitos. Isso promove uma reação dos liberais que se revoltam ali na região de Minas Gerais, na região de São Paulo, em algumas regiões do interior do Brasil. Dom Pedro II suprime essa revolta e Dom Pedro II percebe, então, que se ele não colocasse um fim nessa bagunça, nessa zona, nesse problema, nessa disputa política, ele teria grandes dificuldades para governar. É daí, então, que Dom Pedro II implementa no Brasil um sistema político para botar paz nesse momento. Aquilo que ele vai chamar de parlamentarismo às avessas e o ministério, ou você pode encontrar também gabinete da conciliação. Como é que funcionava o gabinete da conciliação? Você precisa lembrar que no Brasil nós tínhamos 4 poderes, não 3. Ok? Eu tinha o poder moderador, que estava acima de tudo. Eu tinha o poder legislativo, executivo e judiciário. Num parlamentarismo, numa monarquia parlamentar comum, o rei reina, mas não governa. Ou seja, o que eu quero dizer? Numa monarquia comum, as pessoas elegeriam os deputados e os deputados elegeriam o primeiro-ministro que iria mandar. Era assim que funcionava. Mas o Brasil não vai funcionar assim. Como é que Dom Pedro II faz? Ele estabelece que é prerrogativa do imperador, que tem o poder moderador na mão, que está acima de todos os poderes, escolher o primeiro-ministro. Então, quem escolhia o primeiro-ministro era o imperador.
E esse primeiro-ministro organizava as eleições. Ou seja, o primeiro-ministro favorecia as eleições de maneira que o seu partido ganhasse. E Dom Pedro II acabava alternando no poder, ora um liberal, ora um conservador, ora um liberal, ora um conservador. Assim, ele conseguia estabelecer na, na disputa política do Brasil um certo respeito, um certo equilíbrio nas ações. Porque o cara que era conservador, ele sabia que em muito pouco tempo ele enfrentaria um liberal. E que daqui a algum tempo, esse liberal que assumiu o poder sabia também que quem governaria o Brasil seria um conservador. Então, Dom Pedro II acaba conseguindo equilibrar esses conflitos. Há quem diga, inclusive, que liberais e conservadores vão ser farinha do mesmo saco, porque são todos aqui da elite. Não há um partido popular aqui, tá ligado? Não é um partido assim que nenhum dos dois tem viés e interesses de uma revolução ou de uma transformação na sociedade. Pelo contrário, se continuar do jeito que está, para eles está muito bom. Então, com essa ação, Dom Pedro II consegue a estabilidade política que ele tanto precisava. A partir daí, então, é bom a gente se lembrar, é interessante se lembrar, que a cafeicultura vai dar para o Brasil essa tranquilidade. E, a partir do momento em que o Brasil começa a rejeitar a mão de obra escravizada, ou seja, o processo de tráfico negreiro dava muita grana. A quantidade de dinheiro envolvido nisso aqui era muito grande. Só que quando o tráfico negreiro vai gradativamente sendo abandonado, por quê? E é importante entender isso. Por que o tráfico negreiro no Brasil vai começar a ser abandonado? Porque em 1845 a Inglaterra estabelece uma lei que chamava Lei Bill Aberd. A Lei Bill Aberd era uma lei que determinava, estabelecia que o tráfico negreiro estava proibido no Atlântico. E a Inglaterra toma essa ação por dois motivos. Primeiro motivo, porque na visão industrial inglesa não é bom ter escravo, porque escravizado não tem salário, quem não tem salário não consome. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que Dom Pedro II se negou a renovar uma série de acordos com a Inglaterra. Acordos esses que foram feitos por Dom João, quando a família real fugiu para cá. Depois foram renovados por Dom Pedro I para garantir o apoio da Inglaterra à independência do Brasil. E quando Dom Pedro II assume o trono, e esses acordos vão vencer, são chamados tratados de acordo e navegação, tratado de amizade e aliança e tratado de comércio e navegação. Eram acordos que davam vantagens para a Inglaterra. Eram acordos que davam benefícios para os ingleses, benefícios jurídicos, benefícios econômicos, benefícios tributários. Ou seja, a Inglaterra podia exportar produto para o Brasil com tarifas muito menores. Os ingleses que aqui estavam não precisavam respeitar as leis brasileiras, não seriam julgados por juízes brasileiros. Isso leva até, inclusive, a um incidente que é conhecido como questão Christie, que acontece entre o Brasil e a Inglaterra. O Brasil e a Inglaterra ficam com relações cortadas quase 3 anos. O Dom Pedro II manda que o embaixador brasileiro na Inglaterra se retire e o contrário também, o embaixador aqui inglês aqui no Brasil se retira. E aí, em resposta a esse novo momento, a essa nova relação, para punir um pouco o Brasil, a Inglaterra acaba estabelecendo essa lei que proibia o tráfico negreiro no Atlântico. Prova de que o inglês não estava preocupado com o escravizado é que se passasse um navio negreiro, ele afundava o navio e matava todo mundo que estava lá dentro, inclusive os escravizados. Pressionado por essa lei, em 1850, o governo brasileiro é obrigado também a estabelecer o fim do tráfico negreiro numa lei que chama Lei Eusébio de Queiroz. Então, a Lei Eusébio de Queiroz ela não põe fim à escravidão no Brasil, mas ela põe fim ao tráfico negreiro, ou seja, os escravizados que seriam usados como mão de obra no Brasil agora são aqueles que estavam dentro do país, não podia vir nenhum escravizado de fora. E esse processo vai gradativamente empurrando a escravidão, só que tinha muita grana envolvida nisso. Então sobra grana, sobra dinheiro, porque o tráfico negreiro era um negócio que gerava muita receita. E para gerar receita, demandava muito investimento.
Como esse investimento agora não pode ser feito mais, nós temos agora, então, esse capital sendo aplicado no processo industrial brasileiro. Então, nós vamos ter aqui, como grande figura desse momento, um sujeito que era chamado de Irineu Evangelista dos Santos, o famoso Barão de Mauá. Mauá vai ser o grande símbolo desse processo. Mauá é um sujeito à frente do seu tempo, um sujeito muito hábil com os negócios, vai iluminar o Rio de Janeiro com, é, é, com luz a gás, com iluminação a gás, vai construir ferrovias, vai montar no Brasil estaleiros para construir barcos a vapor, vai fundar no norte do Brasil as primeiras hidrovias com barco a vapor, vai fundar um banco, que é o Banco Mauá, que depois se integra ao Banco do Brasil, e por um conjunto de fatores, que perpassa desde a burocracia brasileira, a oposição dos grandes cafeicultores, o medo de um industrial no Brasil e das empresas de Mauá terem maior força econômica do que o Estado, porque as empresas de Mauá começaram a corresponder a boa parte daquilo que o Brasil produzia, por pressão também internacional, né, pressão inglesa, esse processo industrial brasileiro acaba sendo um fracasso. Por isso que a gente fala que é um surto, é um pico que depois acaba sendo derrubado e o Brasil se transforma verdadeiramente, definitivamente, em um país agroexportador. Mas nesse período não é só a indústria e também não é só o café. Nós vamos ter a extração do látex no Nordeste para a produção de borracha. Isso aqui você vai ver comigo depois na Primeira República, a gente tem um negócio chamado surto da borracha. A produção de açúcar do Nordeste não acabou, ela continua acontecendo. A gente tem cultivo de algodão no Maranhão, no Pará e em Goiás, que é uma produção que vai, por muitas vezes, ser destaque na economia brasileira, tá? Porque, por exemplo, durante a Guerra Civil Americana, o nosso algodão fica muito importante. Durante a Primeira Guerra Mundial, o nosso algodão fica muito importante. Então, nós temos aí momentos em que essas outras culturas vão ter uma maior ou menor importância. O tabaco no sul da Bahia e a pecuária, que vai acontecer em várias partes do país, incluindo a produção do charque ou da carne seca. Então, o Brasil tem uma economia que passa por transformações, mas que tem permanências também do período colonial, ok? Tá aí uma, um mapinha só para você perceber a dimensão aí, né, da expansão cafeeira no estado de São Paulo e também na região de Minas Gerais, também ali pegando um pedacinho do Rio de Janeiro, e também as ferrovias para a expansão aí e a entrega do café lá nos portos e a exportação desse produto, tá? A sociedade também vai passar por transformações muito profundas. É importante, só mais uma coisa que eu preciso falar para você aqui, ó, falando sobre industrialização, tem uma tarifa que chama Tarifa Alves Branco, que era uma tarifa que protegia o mercado brasileiro, tá? Então, nesse contexto aqui, eu esqueci de falar, me perdoe, mas eu acho importante te mencionar aqui, nesse contexto em que eu proíbo a escravidão não, né? Há uma diminuição do tráfico negreiro. O café produz muita riqueza. A Inglaterra tem um corte de relações com o Brasil. Eu tenho uma tarifa que chama Tarifa Alves Branco, que é um projeto para proteger a indústria nacional. Então, traduzindo em miúdo, é como se houvesse uma tarifa para que o produto que viesse do estrangeiro para o Brasil pagasse um imposto maior para que a nossa indústria conseguisse concorrer com ele. Tarifa Alves Branco, ok? Falando sobre a sociedade, a gente precisa falar sobre a imigração. E a imigração ela vai ter dois momentos. No primeiro momento, aquilo que a gente chama de sistema de parceria, que é quando o fazendeiro pagava para o imigrante vir, e isso aqui deu muito errado, por quê? Porque quando o imigrante chegava aqui, ele tomava consciência de que ele ia substituir a mão de obra escravizada. E que esse cara ia cobrar dele juro, ia cobrar dele. Ou seja, virava uma dívida impagável. O cara vinha de lá e quando chegava aqui descobria que estava devendo mais do que podia pagar. E ele fazia um trabalho muito parecido com o que o escravizado faria antes. Isso vai dar muito errado, inclusive muitos países proíbem a imigração para o Brasil,
E aí eu vou ter, a partir de 1870, uma imigração que é subvencionada pelo Estado. Ou seja, quem paga a despesa para o imigrante vir é o Estado. E aí o Estado patrocina essa vinda imigrante, e esses caras chegam aqui sem dívida, e aí agora nós teremos outras relações baseadas em colonato, em cessão de terras para o cara ficar com parte, e também na mão de obra assalariada. Tá? Então, a modernização urbana no Brasil vai seguir esse quadrinho que está na sua tela aí, tá bom? Eu tenho capitais acumulados pela cafeicultura, eu tenho recursos que foram liberados pelo fim do tráfico dos escravizados, eu tenho incentivos da industrialização. Isso leva ao crescimento dos centros urbanos, que vai ampliar as casas comerciais, então, aquele cotidiano da sociedade ali, uma sociedade que procura se parecer cada vez mais com a sociedade europeia. Eu tenho serviços públicos melhorados, como transporte, saneamento, iluminação. Eu tenho novos segmentos sociais, principalmente dos profissionais liberais, e aqui eu estou falando de advogado, médico, dentista, marceneiro, alfaiate. Eu tenho uma ampliação do comércio, inclusive da relação comercial dentro do Brasil, então as regiões brasileiras passam a fazer mais comércio, e eu tenho também um investimento maior em cultura, tipo teatro, ópera, casas de show, tudo isso patrocinado por grandes e ricos comerciantes, mas também produzido para essa nova classe social que tem mais grana, tá? Dom Pedro II, para não dizer que ele não enfrentou nenhuma revolução, nós vamos dizer que ele vai enfrentar uma revolução liberal em Pernambuco. Lembrando que a revolução praieira, não é porque acontece na praia, é porque tinha um partido lá que chamava Partido da Praia, é uma revolução dos liberais insatisfeitos porque Dom Pedro II havia dissolvido um, um gabinete, um ministério que era liberal. Dom Pedro II vai agir com muita intensidade, né? E vai conseguir colocar fim a esses conflitos, vai restaurar a ordem em Pernambuco, vai fazer valer sua força e vai ter aí um período muito intenso de tranquilidade. Na política externa brasileira, a Guerra do Paraguai é um momento decisivo, tá? É importante se lembrar que o Paraguai, que começa a guerra, um sujeito chamado Solano Lopes, ele vai invadir territórios ali do Brasil e da Argentina. Qual o objetivo do Solano Lopes? Conseguir o controle ali da Bacia do Prata. Ele precisava ter acesso ao oceano. Ele precisava ter acesso ao oceano porque nessa época, mais do que hoje ainda é importante, o comércio marítimo era a base de um país. Então, se você não tem comércio marítimo, a sua economia está fadada ao fracasso, tá? Mas o Solano Lopes começa esse conflito. Nós vamos ter uma guerra aí que se arrasta por quase 6 anos. Inicialmente, o Brasil tem apoio de Argentina e Uruguai, mas a verdade é que quem toca essa guerra mesmo é o Brasil. Dom Pedro II queria capturar o Solano Lopes de qualquer maneira. Nós temos grandes figuras nesse momento, como, por exemplo, o Duque de Caxias, que vai abandonar a guerra já quase no seu final, porque para ele não havia mais o que vencer, o Paraguai estava vencido, mas Solano Lopes não se rendeu, não se entregou, e Dom Pedro II queria capturar Solano Lopes. Por isso, o Duque de Caxias sai, quem assume o lugar dele é um sujeito que chama Conde D, que era esposo da princesa Isabel. Ele vai levar essa guerra aí por mais quase 6 meses. O Solano Lopes acaba morrendo em 1870, e ao final da guerra nós temos alguns saltos. Por exemplo, o Paraguai tinha perdido 80% da sua população ativa, né? Não só homens, mas 80% da sua população ativa. O Brasil tinha agora um exército organizado, muitos escravizados foram à guerra lutar no lugar de brancos. Havia uma política que você podia trocar 3 escravizados por um branco. Então, se eu tinha um filho e não queria que ele fosse para a guerra, eu podia mandar escravizados no lugar dele. E eu tenho também um exército que volta querendo mais soldo, melhores soldos, melhores condições de trabalho, querendo mais participação política. E esse exército vai ser uma das bases daquilo que a gente fala, leva ao fim do segundo reinado, tá? E agora a gente vai estar no final do segundo reinado. O que vai acontecer? Desde 1870, nós temos agora ideias republicanas no Brasil. O Partido Republicano é fundado no Brasil, e aí nós temos aí, desde 1870, com o fim da Guerra do Paraguai,
uma série de críticas muito contundentes a Dom Pedro II. Essas críticas vão crescendo, e elas vão crescendo num nível muito rápido, e Dom Pedro II vai envelhecendo, e a monarquia brasileira não envelhece bem, não só Dom Pedro II, mas a monarquia brasileira não envelhece bem, e já era um consenso, e as pessoas, e havia um clamor dos republicanos e do Partido Liberal pelo fim do poder moderador, não cabia mais ali essa ideia de que Dom Pedro II podia ir contra decisões do parlamento, dissolver o parlamento, mandar ministro embora, reverter decisões. O exército queria melhores condições e houveram várias intrigas entre Dom Pedro II e o exército. Houve uma questão religiosa também. Dom Pedro II se indispõe com a Igreja Católica por conta de uma ordem vinda do Vaticano para que os maçons não pudessem participar mais de dos sacramentos da igreja. Isso acaba colocando Dom Pedro II em uma situação muito difícil com a igreja, e Dom Pedro II toma partido ao lado da maçonaria. Isso faz com que as críticas sobre ele cresçam também. E a gente tem que falar também do processo de abolição da escravidão, que era inevitável, mas que os donos de escravizados queriam uma indenização do Estado. Não é que os caras não sabiam que a escravidão ia acabar, não é isso. Todo mundo sabia que a escravidão ia acabar. Mas eles queriam que os escravizados que eles tinham ainda como propriedade fossem libertos, mas que esses escravizados tivessem uma indenização pelo prejuízo que eles iam ter. A abolição acontece em 1888, em maio de 88, e quando entra o ano de 1889, a pressão, a opinião pública, a perda do apoio do exército, a perda do apoio das elites cafeeiras, das elites agrícolas, a perda do apoio da igreja, a pressão por um sistema republicano, porque o Brasil era uma monarquia rodeada de repúblicas, tudo isso leva no dia 15 de novembro de 1889 o fim da monarquia brasileira e o início do sistema republicano. E aí já é um assunto para outra aula. Começa a Primeira República, a República Velha, a República Oligárquica, a República do Café. Mas aí é tema para outra aula. Esse é um panorama geral daquilo que foi o Segundo Reinado. Espero que eu tenha te ajudado, espero que seja bacana para você. Se você gostou, daí curte, dá um like, ajuda a gente. Um beijo para você, Feliz Natal, próspero Ano Novo e que seus sonhos se realizem.